Tá no ar mais um episódio do MinaCast e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Hoje eu estou com a Nayara Macedo. A Nayara é empreendedora no ramo de moda feminina, mãe e uma mulher com uma história marcada por muitos recomeços. Ao longo da vida, ela enfrentou desafios enormes, tanto na vida profissional quanto pessoal, e mesmo assim encontrou forças para seguir em frente. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, maternidade, perdas, autismo e principalmente sobre recomeços. Antes de iniciarmos, eu quero agradecer os nossos apoiadores, Dueto Semijoias. Então, se você quer ser uma mulher independente, a revenda de semijoias é uma ótima alternativa. Economia com objetivo, planejamento financeiro prático, resolvendo problemas reais de pessoas reais. A Criarcom, que é a agência que faz os nossos cortes e as edições. E a Flávia Priori, que é responsável por me deixar maravilhosa. Nayara, seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço pelo convite, por fazer parte desse projeto maravilhoso. Obrigada. Nayara, eu vou começar lá do início. Como que você começou a sua relação com a moda feminina? Então, eu comecei... na verdade, eu trabalhei no shopping, né? Na C&A, na Riachuelo. Então, já foi um início, né? Conhecendo um pouco da moda. E me deparei, né, com essa oportunidade de trabalhar, né, com o meu próprio negócio, que foi estar conhecendo marcas, né, poder viajar, né, vestir, trazer, né, para as mulheres mais autoestima. Então, eu comecei em 2009. Você começou a empreender em 2009? 2009. Comecei em 2009, eu tinha 22 anos, 21, 22 anos. E aí você chegou a ter uma loja física também, né? Sim. Eu comecei, né, como atendente, eu ia residencial, empresa. Uhum. E depois de um tempo, eu determinei que ia ter uma loja, né? Eu montei uma loja e foi bem assim, tempos difíceis, que logo que eu montei a loja veio a pandemia. Então, assim, foram tempos difíceis, né? E você acabou voltando a vender de... Foi um sonho, né? Assim, ter um local, né? Um local físico. Uhum. Porém, logo teve que fechar por questões, né? Da pandemia. Sim. E isso manteve um ano. Isso foi um ano, mais ou menos. Uhum. Que eu fiquei atendendo né? A gente não tinha como fazer aquele atendimento presencial. O comércio todo fechou, né? O comércio todo fechou. Sim. Então, assim, eu não tive muita sorte nessa parte de loja. Entendi. Você teve uma loja também, que você passou por um momento muito complicado, que foi um roubo grande, né? Foi sim. Isso foi depois. Com tudo isso, passando por essa fase de pandemia, né? De diminuição de vendas, a gente já estava complicado, ainda em meios veio o roubo da loja. Que aí eles entraram e levaram tudo. Fizeram limpa da noite pro dia. E, assim, todo o meu estoque, né? Tudo que eu havia investido, todo, né, o meu capital estava ali, dentro daquela loja, né? Como que você recebeu essa notícia? Que sua loja tinha sido roubada? Então, eu estava em casa nesse tempo, eu tinha uma sócia na loja, a Sheila. Então, a gente tinha uma flexibilidade de horário, devido a eu ter filho pequeno. Tô longe. O microfone tá... Pode puxar? Puxa só. Aí pode puxar um pouco. Eu percebi que eu tava um pouco... Você pausou? Ou depois a gente corta, né? Eu corto. Você tinha essa flexibilidade de horário com a loja? De horários, isso. Devido a nós termos crianças pequenas, então as crianças, a dela estudava de manhã, a minha à tarde. Certo. Então ela abria, teria vezes que ela iria abrir e eu iria fechar. Então ela que foi no momento, esse dia foi ela que abriu a loja. Uhum. Então ela veio se
deparar, né, com aquela tristeza. Vocês chegaram para abrir, já estava tudo... Ela chegou para abrir, já tinha levado tudo. Eles só levaram o cabide, levaram toda a loja. Eles levam as araras inteiras, né? Inteiras. Só não levaram os manequins porque não coube. Nós vimos nas câmeras, bem nítido. Tudo que eles levaram foram total 6 sacos enormes, né? Cheios, bem cheios. Na época eu vendia roupa Perfect Way. Então, assim, né? Chamava bastante atenção. Acho que foi marcas muito conhecidas, mais, né? Isso, mais exclusivas. Então, acho que foi o ponto que eles foram até a minha loja devido a essa questão. E qual foi o impacto disso na sua vida? Então, eu teria que recomeçar. Então, foi muito difícil e até hoje reflete, na verdade, assim, porque foi todo o capital, né? Então, eu tive uma perca não totalizou mais ou menos 80 mil reais. Então, eu teria que recomeçar a minha vida novamente. Então, assim, é onde veio desesperos, porque aí eu teria que pagar o que estava, né? O que eu já estava, né? Vendendo, e teria que pagar o que comprasse, mas o dinheiro não retornaria devido ao roubo, né? Porque eu a mercadoria já não existia mais. E você pensou em desistir ou não? Olha, não, aí eu relutei, fiz de tudo para pedir ajuda, questão de limites de cheque, eu falo assim, né? Tentei negociar e ajuda para parentes, de questão de comprar, né, no nome, tudo. Mas isso aí já foi me preocupando bastante. Por quê? Porque eu pensei, eu vou ter o compromisso de pagar a pessoa física e pagar, né, as pessoas jurídicas, tudo. Sim. Então, assim, vai virar uma bola de neve, né? Um momento que iria virar uma bola de neve. Isso foi ficando desesperador. Eu já não sabia o que fazer. E ainda naquele período, né, que foi a pandemia, que não foi fácil para ninguém. Não, realmente. Não foi fácil para ninguém. E ainda veio o roubo da loja. E a partir daí, o que você fez, Nayara? Então, em um belo dia, eu já não sabia o que eu ia fazer. Se eu iria trabalhar para alguém, procurar outro ramo, né? Eu teria que ter uma decisão muito breve, né? Muito para eu poder decidir minha vida. Porque eu estava num ponto assim, que ou eu continuava nessa área, ou eu desistia, né, do meu negócio, dos sonhos, que sempre, né, foi o que eu gostei, de comunicar com as pessoas, de ter aquele contato, né? A gente tem contato, não é só eu falo que vender roupa não é só vender, você tem aquela amizade que você cria com as pessoas, aquele contato de estar ali, aquela amizade que se cria torna um vínculo, você começa a conhecer os gostos dessa pessoa, um vínculo, né? Exatamente. É um vínculo. Eu falo, sinto muita falta daquela época, aquele contato físico, né? Aquele amor que tinha pelo próximo, né? Que e quando você faz o que você ama, né? Não tem como a gente não amar. Aí, só que eu fiquei assim, eu não tinha o que fazer. Eu pensei, meu Deus, e agora? Ou eu não tenho dinheiro para recomeçar e não tenho dinheiro para pagar o que eu já devo, né? Que são cheques, cartões de crédito. Então, veio uma luz, né? Conversando com a minha ex-cunhada, ela morava na Irlanda do Norte. Ela falou assim, cunhada, vem para cá. Ela falou assim, vem para cá. Vem aqui, pra quem sabe, lá. Vem trabalhar. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu teria que ir sozinha, né? Deixar a sua filha. Deixar a minha filha. Então, assim, era uma decisão muito difícil, porém, que eu não tinha muita alternativa. Ou eu iria tentar um renovo, sim, ou eu ficaria aqui, eu nem sei o que eu iria fazer, né? Porque seriam preocupações, eu teria que manter minha vida, manter, né, os gastos diários e manter os gastos daquela mercadoria que eu já não tinha ela mais, né? Entendi.
para vender. Então, assim, eu fui e falei, quer saber, então, tô indo. Tô indo. Você ficou quanto tempo na Irlanda? Eu fiquei na Irlanda, foram 10 meses, quase um ano. Não consegui ficar mais tempo Como que isso. que foi essa experiência lá? Olha, não é fácil, não. Eu falo assim, é uma experiência que a gente leva à vida, né? Eu falo assim, né? Um aprendizado. Mas não... A gente tem uma imaginação que é totalmente diferente, né? Fala, nossa cultura... Falo, ser brasileiro é muito bom. Assim, a nossa cultura, pelo, né, o que eu vi, eu acho que é a melhor cultura. Acho que Brasil é a melhor. O brasileiro é muito de ajudar, né? Conhece uma pessoa nova, já quer ajudar. Lá são pessoas, assim, o local, eu falo assim, o que mais me cativou lá é a segurança, né? A segurança, a igualdade, porque eu falo assim, lá hospitais, né? Eu falo assim, é igualdade. Sim. O hospital não existe o particular, é o mesmo. Não, escolas não são particulares, são a mesma escola, são públicas, né? Que tem o mesmo ensino, Pra então todo é mundo. igualdade. Não é igual essa diferença que existe aqui conosco, né? Mas foi muito bom, assim, eu fiquei um tempo curto, porque aí eu já não aguentava, que eu fiquei distante da minha filha. Aí me trouxe, foi sequelas, né? Eu falo assim, depressão, síndrome do pânico. Ali, coisas que você imagina, que você fala assim, não, nunca vou ter lá, pela solidão, na verdade, né? Por você fala assim, não, tô sozinha. Sou eu. São medos, são... eu falo línguas, né? Diferente. A dificuldade da comunicação. A comunicação. Então, assim, a gente vai aprendendo. No local que eu trabalhei, só tinha irlandês. Então, assim, eles não permitiam ficar falando o português, né? Porque às vezes pensavam que nós estávamos fazendo alguma crítica, né? Alguma coisa que eu estava, né? Aí tinha que se virar, falar Tentar falar o irlandês ali. Você conseguiu aprender? o inglês britânico. Muito, assim, na prática lá a gente fala, mas hoje em dia se fala assim, você tem que continuar, né? Tem que... Sim, senão não perde mas tudo. aprende, tem que aprender, porque a gente tem que se virar. Aí você retornou pro Brasil, né? Retornei. E aí você voltou a trabalhar com a moda feminina. Eu retornei ao Brasil e eu tentei mudar, né? Porque eu fiquei com um pouco de traumas, né? Devido ao roubo. Falei, eu quero outra área. Tentei fazer estética, fiz um curso, né, de design, de sobrancelha. Aí, só que eu não me vi ali, né? Naquela questão de estar em um ambiente, em atendimento presa. Eu sempre fui, né, muito comunicativa em estar, ir até o cliente, em poder ter essa liberdade. Então, assim, aí falei, não, esse aqui não é para mim. Aí voltei, falei, vou recomeçar, vou vender roupa, que é o que eu gosto, né? É o meu ramo, então eu preciso recomeçar. E tá dando certo, né? Graças a Deus. Tem clientes fiéis, né? Eu sou uma delas. Tem, é verdade. Muito dos looks que eu uso no podcast é da Nayara. Eu agradeço. Nayara, o que mudou assim, a sua visão depois disso, né? Depois de levar esse golpe mesmo da vida, né? Olha, eu falo, é muito triste. Eu falo a questão de você sonhar e trabalhar. Eu já havia trabalhado um bom tempo, então, assim, você investir naquele sonho e, de repente, assim, muito rápido, alguém tirá-lo. Assim, é muito difícil, muito triste. Se sente violada, né? Quando a gente é roubada, assim. É muito triste. Porque ele não roubou só suas peças, ele roubou o seu sonho. Sim. Então, assim, é muita maldade no coração, né? Eu falo assim, que a pessoa vai ali naquele momento daquela emoção, não sei se eles... É uma aventura, o que é aquilo. Mas eles não imaginam o quanto eles prejudicam o próximo, né? Prejudica muito, muito.
Muito, muito, muito mesmo. Porque, assim, já se passaram alguns anos e até hoje reflete. Então, até hoje reflete. Até hoje reflete muita coisa, além do financeiro, o trauma, né? O trauma do recomeço, né? Do recomeço. Por exemplo, eu não tenho... Sequelas emocionais ainda. Sim, porque eu falo assim, nossa, se eu montar uma loja novamente, eu não quero porta aberta, não quero diretamente para a rua, quero mais segurança, né? E para você ter mais seguranças, né? Você precisa optar um condomínio, um shopping. Então, assim, já é um custo mais elevado, né? Tem que ter um investimento muito alto para isso, né? É um investimento muito alto. Entendi. Muito alto. E hoje em dia vem a questão, né, do trabalho online, né, que facilita, né, a venda. Realmente. Além da Nayara empreendedora, tem a Nayara mãe também. Não era mãe. Nayara, como que foi a sua experiência em se tornar mãe? Então, eu fui mãe com 26 anos, do Arthur. Muito jovem. Foi uma idade boa, porque foi planejado, foi muito bem planejado, né? Já estava, na época, casada. Então, assim, foi bem planejado, foi, né, um bom pré-natal. Então, assim, já estava preparada. Era 26 anos jovem, porém já estava preparada para... E aí a questão... Não, aí sim, foi com 26 anos, isso. Tive Arthur 26 anos. E o Arthurzinho viveu 3 anos. Eu já não tenho ele mais. Sinto muito, Nayara, por isso. Eu acho que a gente nunca nem falou sobre isso, assim, não é um assunto que eu tenho muita liberdade de falar com você. Mas eu queria que você contasse para nós o que aconteceu com o Arthur, né? Que ele foi embora tão cedo. Eu sei que é um assunto que te machuca muito. Mas a gente pode fortalecer muitas outras mães. Sim, através da sua história. Peço desculpa, fazia um tempinho que eu não falava, né, da perca. Então, a gente relembra muito, né? E não é fácil, porque ter um filho é um sonho, né? Eu falo assim, ser mãe é um sonho. E o Arthur, ele veio para nos ensinar, né? O que é o amor verdadeiro. Porque ele nos ensinou o que é amar de verdade, né? Então, assim, ele viveu, assim, incondicionalmente. Falo assim, o que ele viveu, o Arthur viveu 3 anos tão intenso, porque ele viveu sonhos que, às vezes, meu avô de 93 não viveu. Assim, ele era muito apaixonado em aviões. Então, assim, ele teve a oportunidade de viajar. Nós levamos ele... ele conheceu a praia. Ele conheceu muitas cidades. Ele viajou Caldas Novas. Ele conheceu uma boa parte, né, do Brasil. Então, assim, eu creio que o que nós podemos, né, fazer por ele, e ele também nos ensinou muito, né, que foi o amor verdadeiro. E assim, o Arthur era uma criança normal, assim, desenvolveu tranquilo, nada de saúde, nada. Então, assim, foi muito repentino, né? Ele fez 3 aninhos dia 12 de agosto. 12 de agosto. E isso já tem 9 anos. Ele teria 12 anos agora. 12 anos. E ele fez 3 aninhos. Nós fizemos uma festinha em casa mesmo. Ele decorou. Nós decoramos. Ele pediu pula-pula. A gente alugou pula-pula. E ele ficou brincando sexta, sábado e domingo. Isso. Domingo seria o Dia dos Pais. E no domingo, ele começou a questionar uma dorzinha na perna esquerda. Na perna esquerda. E eu já fiquei um pouco preocupada. Aí ele começou uma febre muito forte. Uma febre
que nada cortava, nenhum medicamento. Aí nós já encaminhamos pro hospital. Nós fomos pro Santa Clara. Ele passou, né, pelo atendimento e de instante falou que era uma pequena anemia, que poderia ser dengue. Sim. Que era para ficar em observação, né, dando só o medicamento em casa mesmo. Sim. Aí nós fomos para casa e nada, febre, nada cortava a febre, nada. Aí eu já acordei, foi na segunda. Aí nós fomos na segunda eu passei o dia todo com ele em casa e nada cortava essa febre. Aí na terça-feira, como ele não melhorou, eu já pedi um encaixe, né, no Santa Genoveva, com o pediatra dele. Aí já conseguimos um encaixe, nós já fomos diretamente para lá e chegou lá, ele já foi logo atendido, né? Então teve todo atendimento, nada, não foi. Até na época muita gente questionou se tinha negligência médica. Então, assim, foram muitos comentários. Não teve nada disso, não teve negligência médica. Foi assim, foi uma doença que chama Streptococcus pyogenes. Ela generaliza, ela vai pro sangue. Então, assim, ela é um caso a cada 1000. Aí, na época, uma criancinha teve meningite. Então, assim, veio muito comentário que o dele também era meningite. Mas quando ele foi para UTI, porque assim que ele entrou na pediatria, imediatamente o doutor já pediu vaga na UTI. Sim. Nós já ficamos muito apreensivos, muito assustados. O médico já percebeu a gravidade no consultório. Então, assim, o médico nem precisou tocá-lo. Então, assim, eu troquei a roupinha dele em casa, no consultório, eu já notei que estava diferente. Que o corpinho dele a parte do coraçãozinho já estava mais inchado. Ao lado esquerdo é onde foi o primeiro sintoma, a dorzinha na perna esquerda. Então, generalizou para o sangue, né? Essa bactéria, ela vai para o sangue. E foi para UTI, então, assim, ali tem, eu creio, excelentes profissionais, além, né, primeiramente Deus, né, na frente. Então, e aí ele não aguentou, então ele não resistiu. A gente perdeu ele, né? Virou uma estrelinha. E eu falo assim, mas ele teve todo o atendimento, não teve negligência nenhuma, teve comentários que, né, na época a gente, até primeiro instante, o doutor pensou que era meningite. Aí nós tomamos, todo mundo tomou coquetel. Aí uma criancinha no mesmo dia, uma menininha de 3 aninhos também, faleceu de meningite. Então, aí repercutiu muito em Uberlândia, assim, porque eu já tenho eu tenho muito conhecimento de muitas pessoas. Meu ex-marido policial, então, assim, teve muitos comentários, então, assim, que os dois eram, né, a criancinha e ele era meningite, mas não, o dele foi totalmente diferente, é uma bactéria bem raríssima. E de onde surgiu essa bactéria, vocês não... Então, aí eu não cheguei a ter forças de conversar com o médico, né? Mas o meu ex-marido foi, e a explicação dele, que em 1986, em São Paulo, teve uma pandemia dessa doença que chama, né, Streptococcus pyogenes, em São Paulo, e muitos médicos não resistiram porque não tinha aquele material, né, necessário na época. Aí, só que com o estudo, foi vendo que ela não tem cura, ela não tem o que fazer. Ela pode ter... o Arthur pode ter aderido a ela tanto quando nasceu, pode ter sido 1 mês antes, pode ter sido 1 dia antes, pode ter sido horas antes. Então, assim, ela não tem explicação. Entendi. Aí, assim, a explicação que eu tive naquele momento, que era a vontade de Deus. Não tinha outra explicação. Que o tempo dele era aquele e que ele veio para nos ensinar. Ele foi uma criança feliz, 3 anos. Muito feliz, intensamente. Eu falo
que ele viveu intensamente, assim, todos os sonhos que uma pessoa adulta às vezes não consegue, né, viver. E o que eu falo que o que conforta o nosso coração é isso, ter feito a nossa parte, tudo, né, proporcionado, tudo, esse conhecimento para ele, né, em tão pouco tempo, né, que ele teve, mas ele viveu intensamente. Nayara, como que você lidou emocionalmente com essa perda? Olha, eu tive um apoio grande na igreja que eu frequento, né? Assim, eu falo que a gente estava passando por aquele momento e antes a gente estava tendo muito contato com pessoas, né, da igreja. Nós fomos em encontros, né? Então, assim, a gente estava num momento muito, assim, dedicado, né? Eu falo assim, com Deus, que Ele nos fortaleceu tanto, tanto. Eu falo que as pessoas que eu estava no meu convívio me ajudou muito, muito, muito. A igreja me ajudou bastante, né? Eu falo no família também. Sua fé também. Minha fé, né? Principalmente a fé. Então, assim, que eu não poderia me entregar, né? O que eu sempre pensei, eu não posso desistir, né? Então, assim, eu preciso lutar, não é fácil. Imagino. Eu falo que é para a vida toda. Falo que é uma dor que não cicatriza. Nunca, 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 nunca. Nunca vai cicatrizar, né? Eu falo assim, é um momento assim que você passa que a ficha não cai. Assim, não. Eu acho que eu tô tendo um sonho, não, um pesadelo, né? Mas aí o tempo vai passando, Deus vai confortando o coração, a gente vai buscando força, fé e a fé. Eu falo que se você não tiver fé, se você não tiver Deus, com Deus já é difícil, sem Ele. Então, assim, Deus que cuidou, que cuidou de nós, para que possamos não desistir, né? Aqui eu relutei muito, questão de não ficar dependente de remédio. Você chegou a usar medicamento? Nós fomos, né, tendo ajuda terapeuta, né? Aí eu não quis tomar, né? Não quis tomar nenhum tipo de medicamento. Eu preferia, assim, lutar comigo mesma, né, com aquela fé, com Deus que eu tenho, né, no meu coração e relutei, né? Eu relutei para não ficar com nenhum tipo de dependência, né? De não ter. Mas a gente teve bastante acompanhamento. Com terapeuta, com profissionais, né? Para nos orientar, assim, nos fortalecer, né? Nos fortalecer naquele momento que estava sendo um momento muito difícil, o momento do luto. E foi isso que te ajudou a se reerguer, esse apoio que vocês receberam? Graças a Deus, a gente... eu tenho pessoas muito, muito maravilhosas. Eu falo assim, tenho grandes amigos maravilhosos que me ajudaram muito. Família também. Nossa, família, assim, ficamos muito próximos um ao outro. E a gente vê quem gosta da gente de verdade. Nesses momentos, Nesse momento. Nesse momento. Depois disso, teve a Laurinha, né? Depois de quanto tempo você engravidou novamente? Nós, 2 anos, a gente teve todo o processo, né? Eu falo que o luto, eles são 5 etapas, né? Que são as etapas de aceitação, né? Então, são 5 etapas difíceis na vida. Eu falo, aceitação, o entendimento, você poder, né? Se encorajar novamente. Senão, agora eu posso ter outro filho e eu não vou fazer comparações, né? Eu não vou fazer comparações, né? De medo, né? Porque o primeiro filho, a gente já eu falo assim, o primeiro filho,
você já... E mãe, né? Não muito nova. Já o bico caiu, você já tá fervendo. A gente é um pouco mãe fresca, né? O primeiro filho é... É, mãe fresca. Falo que é mãe fresca. Aí eu, assim, pensei, meu Deus, então, como eu sofri esse trauma, pensei, como que será ter outro filho, né? Então, eu preciso me curar um pouco. Preciso... Eu queria saber, Nayara, assim, em algum momento você se revoltou com Deus, assim, quando você perdeu o Arthur? Você teve porque existe essa etapa também no luto, né? Você sentiu isso? Olha, eu não foi, assim, bem uma revolta. Foi questionamentos, né? A gente questiona muito por quê? Por que que eu tenho... Porque eu tenho que passar por isso. Por que comigo? Então, não existe isso. Então, assim... Deus não escolhe a pessoa, né? Eu falo assim, o fardo, né? Então, assim, e o filho não paga pelo pai. Então, assim, o filho não paga pelo pai, né? Então, assim, questionamento, sim, por quê? Por quê? Por que comigo? Eu não merecia isso. E ele também não. Então, assim, questionamentos. Mas eu nunca perdi a fé. Assim, eu sempre... tive aquele pensamento, eu criei em Deus sempre, né? E só Ele para me manter de pé. Então, assim, mas eu questionei bastante, até o momento daquela fase que eu te falei, que é a aceitação. Né? É muito difícil chegar nessa fase. Então, assim, porque você fala assim, eu sou merecedor, porque eu merecia, né, isso, uma dor tão grande, porque... O natural, né, é o filho, né, se despedir do pai. E não o pai se despedir, ainda mais tão pequeno. Tão pequeno. Tão pequeno. Um serzinho tão pequeno. Mas, assim, Deus foi confortando meu coração, né, nossos corações, e nos dando força. Foi aí, se passou 2 anos. E a Laurinha também foi uma gravidez que vocês planejaram? Foi planejada, foi muito bem planejada. Graças a Deus, sim. Fizemos o preparo certinho, o pré-natal certinho, tudo muito, muito certo. E como que foi a chegada da Laurinha na sua vida? Então, Laurinha chegou em 2018, mês de setembro de 2018. E... assim, foi um presente de Deus, né? Uma boneca. Eu falo assim, é diferente. Então, você tem um filho... Eu tenho 2 filhos, né? Eu falo assim, ter um filho homem, ter uma menina, é muito gostoso, muito prazeroso. Assim, já é muito grande para mim, né? Esse privilégio, né? Ter um casalzinho. E Laurinha chegou para trazer alegria, né? Ela trouxe alegria. E... Pode perguntar. Eu ia te fazer a pergunta referente ao diagnóstico, né? A Laurinha é uma criança atípica, né? Ela é uma criança atípica. Assim como meu filho também. Com quantos anos que você recebeu o diagnóstico dela? Ela tinha quantos anos? Laurinha, 1 ano e 8 meses, ela já demonstrava, né? Que aí ela é não verbal. Laurinha é não verbal. Então, a gente não vai fazer comparações, mas a gente vai, né, vendo crianças ao redor, a criança fala, a Laurinha, ela caminhava com um joelhinho. Então, assim, ela apoiava no sofá, nas coisas. Mas quando ela engatinhou, mas quando ela já teria que estar caminhando, ela caminhava no joelhinho, pulando, joelhinho. Então, assim, nós mãe, eu falo que em 2018 não estava como agora, porque agora já são vários diagnósticos fechados, né? Então, a aceitação é melhor. Então, em 2018 ainda estava, assim, no inicinho, assim. Já não, nem, assim, todas as pessoas entendiam o que era o autismo, né? Então, assim, eu falei, a minha filha, né, tem uma certa regressão, né? Eu falo assim, ela tá demorando um pouco, tem alguma coisa diferente. Tá diferente. E eu comecei a ler, entender um pouco, né? E o que veio mais parecido com a situação dela, né? De não estar conversando, foi o autismo. Então, assim, eu como mãe já
de 1 ano e 8 meses. Você já sabia? Eu já sabia, antes mesmo de passar por profissionais, por neuro, né? Então, assim, eu já sabia naquela época. Então, assim, foi muito difícil, porque aí foi aonde o meu relacionamento já deu uma balada, porque aí meu ex-marido já... Na verdade, acho que ele não queria que fosse aquilo, né? Ele não queria que fosse aquele diagnóstico. Então, assim, foi muito difícil. Eu tive que passar por vários profissionais para ele ter essa aceitação, né? Então, assim, nós passamos por fono, por psicóloga, por neuro, uns 2 neuros, né? 2 ou 3, umas 3 psicólogas. Então, assim, para poder fechar aquele diagnóstico. Mas depois ele teve uma boa aceitação também, né? Ele ajudou bastante, mas eu falo assim, no início foi muito difícil. Eu, como mãe, as críticas, assim, né? Nossa, ela tá doida, criança normal. Ela é normal, ela não tem nada, não. É de família. O primo lá, não sei da onde, conversou com 4 anos. Aí começa essa comparação de... Não, é normal, criança é no tempo dela. Então, assim, eu ouvi muito, muito isso. Não é isso não, a criança no tempo dela, logo ela vai conversar. Então, assim, não foi fácil, e não é até hoje, né? Então, assim, nossa, o que a gente passa, A Laurinha, ela é nível 3 de suporte? Ela é não verbal, né? Ela é não verbal. É considerado nível 3. Ela não, assim, quando a gente vai relacionar esse nível, o nível da Laura, eles colocam como não verbal. Aí não tem essa nível 1, 2, 3. Ela é uma criança tranquila, né? Só que tem muitas dificuldades, né? De interagir, né? De o contato físico. Ela tem o contato com criança, ela brinca. Mas, assim, requer muita terapia, muita ajuda, muitos profissionais para o desenvolvimento. Tem uma coisa assim, que acontece com muitas mães atípicas, e aconteceu comigo também, e pelo que você conta, não aconteceu com você, que é aquela negação. Aconteceu com o seu ex-marido, né? Quando eu recebi as primeiras, né, chamadas da escola, olha, precisa levar, né? A escola me entregou um relatório falando do meu filho. Eu falei, esse não é meu filho, né? Lá em casa ele não é assim. A gente tem assim... Um bloqueio de aceitar que aquilo possa ser verdade. E aí eu tive uma negativa, e hoje eu vejo na minha atuação enquanto assistente social que muitas mães têm essa negativa. Muitas. Quando a gente recebe um diagnóstico, é uma quebra de uma expectativa. Você criou toda uma expectativa sobre aquela criança, e ela é quebrada, assim, né? Exato. E acaba que também é um luto. A gente vive um luto por essa quebra de expectativa, né? E até hoje também, o meu ex-marido não aceita muito. Ele acha que o Levi não tem nada, né? Então, assim, a gente acaba... É uma luta eterna, né? A gente vai lutar... Isso, constante. A gente vai lutar por as pessoas que falam, mas nem parece autista, mas todo mundo agora é autista. Sempre tem alguém para não entender o que a gente passa, para poder criticar e questionar se realmente, né, existe esse diagnóstico, infelizmente. É algo que precisa ser falado muito ainda. Muito. A gente passa por... É muito difícil, eu falo. Tem essa comparação. Né, exatamente o que você falou. Não parece. Acho que tem muita a comparação, né, de outras deficiências, né? Até do Down mesmo. Do Down, eu acho tem que... a fisionomia, né? E o autismo não tem. Muita gente, você acredita até hoje, que eu converso, assim... Não é só idoso, não. Aí... Mas ela não conversa comigo? Ela não gostou de mim? Sim. Não, ela é não verbal, ela é autista. O que é? Aí pergunto o que é o autismo. Então, assim, por mais que está, né? A gente fala assim, na internet, que está em escolas, ainda tem muita gente que tem muita dúvida do o que é o autismo, né? Então, porque antigamente eu cresci em que eles levavam pela timidez. Não, a criança é tímida, é retraída.
né? Por isso que ela se isolava, né? No cantinho dela lá. Então, assim, não tinha, né, o estudo. Falava assim, não, a criança é retraída. Aí, aquele ditado, é bichinho do mato, né? Tem a questão, a criança é muito difícil, ele é muito nervoso. Ou tem aquele aluno que fica lá no cantinho da sala que ninguém dá atenção. Não, é daquele jeito mesmo, né? Exatamente, exatamente. E sem falar, né, que tem pouco tempo também que não tem os manicômios. Antigamente, as crianças com autismo, né? Existia o autismo. As pessoas, não existia esse negócio de autismo. Existia sim. Só que eles eram separados da sociedade, excluídos da sociedade, né? E hoje a gente luta por uma inclusão, né? Que ainda está muito no inicinho. A gente ainda precisa lutar muito. Mas já tem um pouquinho de conhecimento aí. É falta mesmo das pessoas procurar esse conhecimento, né? É muito sério, né? Porque eu falo assim, a pessoa não tem um conhecimento, né? Hoje em dia, o que é o TDAH, o que é um autismo, o que é o TOD, o que é... Então, assim, julga isso. Nossa, que criança mal educada. Igual, para eu sair com a Laura, é todo um processo, né? Que, por exemplo, nós vamos num barzinho. Então, ela não... Eu posso colocar tudo que ela gosta na mesa. Ela não senta na mesa. Não, ela vai na mesa do próximo. ela vai pegar a batata na mesa. Aí todo mundo assim, deixa ela. Aí você assim, sai com um cordãozinho de identificação? Tem vez que sim, tem vez que eu esqueço. Mas tem muita gente que já percebe, né? Sim. Que é o jeitinho, né? A forma... É a forma dela comunicar com as outras pessoas também, né? Mas assim, aí pede colo. Aí tá no lugar do garçom, pede colo pros garçons. Ela é linda, gente. Obrigada. Muito linda ela. Obrigada. E aí, todas essas questões que você passou impactaram no seu relacionamento, né, Nayara? Sim, bastante. Eu falo assim, que teve a perca do Arthur, até que não. Que assim, que eu falo assim, que um apoiou o outro, né? Bastante. Aquele momento, né, de dor. Agora, assim, a questão da Laurinha, do diagnóstico, abalou bastante. Porque aí já, da minha parte, teve aceitação. Aí daí da parte dele foi difícil a aceitação. Eu também não julgo, referente, né? Não acreditar, nossa, mas eu perdi um filho. Aí agora vem um autista e tal. Mas assim, eu falo que Deus Deus não escolhe. A gente fala assim, porque deve ser muito forte, né? Será que ele ali suporta? Deixa eu dar esse presente. Que Deus me escolheu para ser mãe do Levi porque ele sabe que eu sou brigona. Porque ele vai precisar de muitas pessoas e eu sou mesmo, e eu cobro. Ele vai precisar de alguém para lutar pelos direitos dele enquanto ele não pode lutar. Então, exatamente. Deus me escolheu porque ele sabia que eu ia ser capaz de fazer isso. Não, e eu falo assim, você sabia que é um privilégio, eu falo assim, para nós, mães, né, atípicas, porque o autista, eu creio que ele veio para mostrar que não tem maldade. Porque o autista, por mais que tenha os severos, né, que tem aquela defesa, né, não é que é uma violência, é uma defesa. Então, assim, só que eles não têm maldade. O autista, ele adulto, ele jamais vai pensar em fazer mal pro próximo, né? Essa maldade de pessoas que tiram a vida do próximo, que rouba, exatamente, né? Assim, o autista não tem isso. Então, assim, tem hora que eu penso, Deus colocou crianças autistas para ensinar, para renovar o amor, para retornar esse amor, né? Para mostrar para o mundo, né? Não, vamos amar, gente, vamos ajudar o próximo, né? Vamos servir, né? Então, vamos servir. Porque eles são muito inteligentes, né? Eles são muito inteligentes. Eu creio que a Laura é inteligentíssima. O Levi, ele tem muita dificuldade na escola, porque ele odeia o ambiente escolar. Ficar sentado lá, olhando pro quadro, copiando, ele odeia. Mas ele tem uma inteligência para coisa artística, para coisas voltadas para... Ai, agora sumiu o nome. Mas essa semana ele me pediu um ferro de solda, porque ele desmontou uma caixinha dele, aí os fiozinhos rebentaram. Ele, mãe, eu quero soldar aqui. Aí
Eu vou lá e comprei. Comprei na Olha, Mercado Livre, tá chegando. Então, assim, ele tem uns interesses muito diferentes, né? de E ele resolver. tem uma inteligência voltada para isso. E nós temos vários tipos de inteligência, não é só aquela voltada para as matérias da escola, né? Exatamente. A psicóloga dele até me explicou isso esses dias. E ela até pediu uma nova avaliação dele, porque ela acredita que ele possa ter altas habilidades em uma área específica, né? Olha que bom. Então, na escola, eu sofro, ele sofre, porque para fazer tarefa, meu filho, é uma guerra. E O ele não foco, tem né? interesse O interesse. nenhum. Então, o foco dele é totalmente outro, né? E a nossa sociedade quer que as pessoas, as crianças se encaixem, né? Encaixa, é verdade. Então, é ficar na sala, olhando um para a nuca do outro, não sei quantas horas, quietinho, sem conversar, sem se expressar. E nós somos crianças e eles não aceitam isso. Então, eu acho que veio para remodelar essa sociedade mesmo. Que eles possam, né, que a gente possa entender que a gente precisa mudar essa caixinha precisa abrir. Nem todo mundo vai caber dentro dela. Não né? é aquele negócio, né? Sempre aquela, né? Eu falo regrado, né? Isso. Falo regrado. Porque eles não têm tolerância, né? A Laura também, ela não tem tolerância de ficar o tempo todo na sala. Eu acho que o autismo, ele acho que ele absorve logo aquilo ali que ele vai agregar e separa aquilo que não completa. Que não tem porque interesse. já ignora, né? Uhum. Nossa, que tá falando, né? Nossa, já ignora aquela parte. Não, já entendi. Não quero mais. Pronto, não quero mais. A Laurinha tem algum hiperfoco? Algum objeto específico? Alguma coisa que ela gosta? A Laura, tirando o celular, né? Que é uma luta, né, pra gente... É a luta diária, né? Uhum. É a luta mais difícil, eu acho, que tá tendo, né? O celular com a criança mesmo. Mas aí é geral, assim, porque... É difícil, as telas hoje em dia. As telas. A gente mesmo também fica, né? O tempo Demais. Ela, assim, o celular, ela, desde quando ela começou, a única coisa que ela assiste é Cocumelo. Agora ela começou a entrar no YouTube, umas coisas que fica aparecendo, completando. Aí ela já entrou sozinha, não sei. Aí já mudou o interesse um pouquinho. Só que o Cocomelo, que é bem infantil, porém, ela só gosta do inglês. Olha. Ela só gosta do inglês. Só desenho inglês. Só desenho inglês. E assim, eu vejo que a tela, ela atrapalha demais o desenvolvimento. Porém, o que ela assiste é educativo. Entendi. Pelo menos isso. Graças a Deus. Mas também não deixa de ser prejudicial. Em inglês. Eu falei assim, aí ela começa a conversar em inglês. Já pensou que surpresa maravilhosa? Nossa, vai ser ótimo. Pode acontecer, né? Tem alguns autistas que vão conversar lá com 12 anos, né? Alguns nunca desenvolvem, né? Eu não contei, assim, que já teve uma benção muito grande, assim, né? Que ela começou a falar mamãe. Aí mamãe já saiu. Só que é no momento da manha, né? Assim, né? Aí vai mamãe disparado. Aí vem aquela boquinha, aquela manha, né? No momento do desespero é a mamãe. Ela fala. Aí ela chama. Na escola é só mãe. Mamãe. Aí fala, mamãe, ela tá chamando aqui, pode vir buscar. Aí você tem que ir mais cedo pra buscar ela. Vou. O que esses recomeços, Nayara, te ensinaram sobre a vida? Olha, eu falo que me ensinaram e continua. Eu preciso aprender muito, muito. E a Laura eu falo assim, o principal de aprendizado, né? Assim, é muita coisa. Por causa das lutas, a gente tá em grupo de mães, aí você escuta uma mãe falar uma coisa, aí você aprende ali, e com gestos, eu falo assim, na escola... É muita coisa para... Eu me cobro, eu falo assim, eu preciso aprender bastante. Eu ainda tenho muito que aprender. Muito, muito, muito. Mas, assim, eu falo com tudo que eu já passei, eu falo, o que eu tenho a dizer é que a gente não pode desistir, né? Nós temos que lutar, né? Persistir. Deus nos dando força, o que importa é saúde, né? Sim. Então, assim, pra gente... lutar, não desistir de manter ali, e trabalhar e buscar e procurar o melhor para os nossos filhos, né? Eu falo assim, os direitos deles hoje em dia, né?
Que eu, por exemplo, eu tô lá no ministério, eu brigo com o convênio, eu vou no Procon, eu brigo com outro convênio, eu tô lá na fila de campus, aí quando vê, não para. Essa semana passada teve neuro, amanhã já tem pediatra e psiquiatra, já foi antes de ontem, então é um atrás do outro, é terapias, escola amanhã, tive um probleminha lá na escola, não, vamos encontrar amanhã, reunião, então é todo um processo, todo um processo. E é você por ela. Eu por ela. No momento tá sendo, né, falo assim, o pai dela sempre foi presente, mas ele teve que mudar, né, ele mudou de cidade, e ele tá tentando retornar, então assim, ele quer presenciar tudo, né, quer fazer parte, né, mas ele teve uma negativa do Estado, então ele não conseguiu ainda retornar. E eu falo para ele, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Não é fácil, sozinha não dá. Não dá. E assim, eu tenho apoio da minha mãe é... Nossa, minha mãe é... Sua mãe é sua rede de apoio. É a rede de apoio. Minha mãe, eu falo assim, que ela... sem ela, eu não sei nem assim, o que seria. Hoje em dia eu tenho uma pessoa, eu namoro tem 2 anos. Então, assim, tem que ter minha vida também, né? Eu preciso ter minha vida. Verdade. Né? Então, assim, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa muito boa na minha vida, que tem compreensão, né? Porque não é fácil você falar assim, não, vou relacionar com alguém. Então, assim, a aceitação do seu filho, né? Seu filho ser autista, aquela preocupação por ela, né? Ser uma menina. Então, assim, você fala assim, nossa, pedi muito para Deus. Foi assim, para eu ter uma pessoa, é muito difícil, né? Eu falo assim, desafiador. Deus mandou a pessoa certa. Não, graças a Deus. Graças a Deus, uma pessoa que tá comigo, assim, que eu creio que é meu apoio hoje em dia, também que me dá muita força, do desespero. Tem dia que eu falo, ai meu Deus, não tô aguentando. Não, você é muito forte, você é sábia e não desiste. Tem dia que eu falo para ele, hoje mesmo foi um dia, eu vou sumir. A escola liga, a Laura brigou com o amiguinho. Ai, só para relatar, a Laura fez isso. Aí, artes também, né, que eu falo, é artista, não é autista não, artista. Então, sim, ele me ajuda bastante também nessa parte. Ele tem os filhos dele, né, no antigo relacionamento. Mas, graças a Deus, eu tenho o apoio dele e da minha mãe. Eu falo do meu irmão também, da minha cunhada. Então, assim, porque sozinha... A gente não dá conta. Não dá. Você tem o seu filho, você sabe as lutas, né, que nós passamos. Sim. E essa luta contínua, né, de buscar o direito deles, de lutar pelo direito deles, pela inclusão deles, né? Então, assim, não é fácil. Nayara, geralmente eu pergunto, né, quem é o meu entrevistado, né? Bem no inicinho. E eu deixei essa pergunta para o final, porque você foi transformada por muitas coisas que você viveu, né? Foi. Eu quero saber quem que é a Nayara hoje. Eu sou, graças a Deus, muito feliz, muito feliz. Então, assim, a gente tem que ser grato por tudo, né? Eu falo só do acordar, né? De poder ter esse, né? O dom que Deus nos deu de lutar, né? De poder trabalhar, né? De poder ter essa força para cuidar, né? Porque hoje em dia, eu, Nayara, né? O que eu mais quero é a independência, né? Da minha filha, né? Que ela... Então, assim, eu hoje em dia, eu considero uma pessoa forte. Com certeza. Uma pessoa forte, porque muitas das vezes são muitas provações, né? Eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, oh, Deus, tá bom. Me ajuda aqui. Falo, são muitas provações. Eu sei que eu sou forte, mas já tá bom, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que não desiste. Sou a Nayara que tem sonhos, objetivos, né? Que tem planos, né? Eu tenho 38 anos, mas eu tenho bastante planos ainda. Tem bastante planos.
focos, né? Falo assim, quero passear, quero viajar, quero trabalhar muito. Então, assim, eu não desisto. Eu falo assim, eu pela minha fé, né? O Deus que eu tenho, Deus que eu sigo, eu me acho, assim, uma pessoa guerreira, assim, na questão de Deus também me capacitar. Porque eu acho que com tudo isso que eu passei hoje em dia, às vezes eu me deparo com uma pessoa e aquele pequeno testemunho faz aquela pessoa refletir um pouco. Sim. Porque eu já me deparei com muita... Assim, por eu ter esse convívio com mulheres, a autoestima mexe muito com a mulher. Então, assim, às vezes eu cheguei em casa de cliente, eu não vou comprar nada que eu tô com depressão, que meu cabelo tá muito feio. Não. Isso aí você vai lá e vai arrumar seu cabelo e pronto, tá tudo resolvido. Então, isso não é um motivo de desistir, de ter uma depressão. É onde eu já contei várias vezes, o meu testemunho. E não é desmerecendo ninguém, o que a pessoa está vivendo naquele momento, mas às vezes, eu tô mal demais, porque eu tô me separando, meu relacionamento, ou a maioria é autoestima. Eu tô muito acima do peso. Eu falo, gente, isso aí é tão fácil resolver. Agora eu falo, perca. Não tem. Você perder um filho, não tem volta. Você fala assim, não perder um filho, não tem o que fazer. Fala assim, não tem como resolver. Não tem uma resolução. Você perdeu aquilo ali e, infelizmente, fala assim, né? Tem que conviver com essa falta, né? Com a falta. Com essa dor. Com a dor. Eu falo que é uma dor eterna. Que a Laura, ela veio, né? Não substitui, mas assim, graças a Deus, ela me deu muita força. Muita força. Ela é autista, só que ela é muito carinhosa. Ela é uma criança que gosta de beijo, né? E é raro, né? Gosta de abraço. Então, assim, é onde ela me fortalece muito. Muito. É ela que te motiva hoje, Nayara, a continuar? Eu falo, eu luto muito por causa dela, né? Eu falo assim, nossa, se eu me entregar, eu falo assim, né? Se desistir, e o que será dela, né? Ela depende de mim completamente. Verdade. Nayara, o que você diria para uma mulher que está passando por um momento difícil? Que às vezes pode ser um momento igual você passou. O que você diria para elas hoje? Olha, conheço muitas pessoas. Chega só mais um pouquinho para frente, eu acho que vai ficar baixo. Eu conheço muitas pessoas que não aceitam, né, a perca. Independente do filho, né, independente de um parente próximo, um marido, um pai, uma mãe. E a pessoa fica revivendo aquele momento. Então, assim, acho que a gente tem que ter lembranças boas, né? Daquele tempo bom, né? Eu acho que você tem que ter forças, porque ao seu redor tem pessoas que ainda dependem de você, né? Sim. Assim, ao seu redor. Pode ter um filho, pode ter uma mãe, pode ter um marido. Então, assim, você precisa recomeçar devido a ter pessoas que também precisam, né, da sua atenção, do seu amor e da sua força, da sua fé, que você reaja, né? Então, assim, não se entregue, não desista, né? Assim, eu falo, não deixe, né? Não deixe que isso te abale, né? Tem o tempo, todo mundo tem aquele tempo, né? O tempo do luto. Eu falo assim, não é fácil superar, só que você precisa, Deus está te dando ainda essa oportunidade de você erguer, né? De você melhorar, de você ajudar o próximo. Então, assim, eu pude
estar com pessoas, né? Eu, naquele momento difícil, e dar o meu testemunho também para poder... Um abraço. Eu falo assim, às vezes um abraço. Às vezes você não precisa falar nada. Você dá um abraço, já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, assim, que a pessoa... Não se... Eu falo que tem muita gente que ela se fecha naquilo ali. Não, às vezes uma coisa, igual eu falei, não é desmerecendo. Mas às vezes a pessoa... eu tô... Vamos supor, além da estética, eu falo assim, né, da autoestima. Eu tô... Alguma coisa assim mínima. Aí a pessoa se entrega naquilo, fica doente, depressiva, onde vem, né, a parte tão triste do suicídio, né? Eu falo, a pessoa perde tanto a fé. Eu já escutei relatos, assim, da pessoa, além de relacionamentos, que é o pior, né? Que é o pior, se comparar. Minha mãe a vida toda, meu pai sempre gostou mais do meu irmão. Aí vai ali, né, e tira a própria vida e deixa filhos pequenos para trás. Isso é tanto o homem quanto a mulher. A fraqueza, né? Sim. É a fraqueza. Então, assim, procurar ser positivo, procurar, né, positividade, estar, né, naquele foco com algo que vai te erguer, né, tentar melhorar. Principalmente, assim, eu tenho muita fé em Deus, né? Então, eu acho que Deus falo assim, que é Ele que nos dá esse apoio, né? Claro. Eu acho que Deus é muito importante na nossa vida, né? Ele que te colocou de pé. Sim. E Ele também colocou pessoas no seu caminho, né? Para te ajudar. Eu acredito que os profissionais que te ajudaram foram enviados por Ele, né? As pessoas que estavam ao seu redor também foram enviadas por Ele. E, Nayara, a sua história mostra muito para nós. Fala sobre resiliência, fala sobre força e fala sobre recomeçar quantas vezes for necessário. Eu quero te agradecer por compartilhar sua história com tanta verdade, por essa coragem de estar aqui, né? Sei que também não é fácil contar isso para as pessoas que não são do seu círculo. Mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, por essa coragem. Agradeço muito estar aqui, né? Poder, né? Eu quero que com esse testemunho resgate, né? Muitas pessoas que às vezes estão ali, né? Pensando em desistir. Não desista, não desista. Lute, né? Mantenha a fé. A religião que tiver, busca Deus, né? Independente de qualquer religião. Mas nunca desista. Tenha fé. Amém. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você pela sua audiência. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até logo!